pensando bem no dispositivo que fez eu começar a dançar de verdade, foi o fato da minha mãe querer. Porque ela não tinha podido dançar pelas aquelas questões tradicionais de pai, etc, tal, que não deixava. Então ela me colocou no Clube Curitibano. E a minha professora, por um acaso, foi a pessoa que fundou também a Escola do Teatro Guaíra, que era a Tereza Padrão Siqueira. Então era balé clássico, 2 vezes por semana. Mas no final desse ano eu detestava ir pra aula. Mas no final do ano eu fui dançar no Paraguai. E aí eu recebi um cachezinho, eu tinha 10 anos, imagina. Então eu fiquei super feliz. E foi isso, eu dançava o papel de um menino, que eu não achava muito interessante na época. Mas de qualquer maneira, eu amei o fato de viajar. Então eu acho que a primeira coisa que desencadeia mesmo o vínculo, mais uma ideia de continuidade, foi eu vir pedir para minha mãe para me matricular no Guaíra. E minha mãe disse, mas é todos os dias, será que você vai aguentar? Você não gosta? Falei, não, quero fazer. Porque minha vinculação foi uma ideia de poder viajar, de conhecer, de comprar coisinhas. Enfim, então foi esse. Daí acho que o do Guaíra eu não tive muito mais como nem me desviar de uma relação profissional com a dança. E acho que teve um outro momento, mas acho que a gente fala depois. E a faculdade também para mim já foi uma consequência de 8, 9 horas diárias, de segunda a sábado, com viagens e finais de semana, enfim. Então acho que profissionalmente já desencadeou ali no final do primeiro ano por causa de uma viagem. Pensando ainda nesse desencadear profissional e de mudança, acho que uma mudança foi quando uma das professoras do Guaíra chamou minha mãe ia se mudar com meu pai de cidade, toda a família ia voltar para o interior. E ela falou, a Marila não pode voltar, a Marila você tem que arranjar um lugar para ela ficar em Curitiba, porque ela é bailarina profissional. Então ali acho que teve um marco de vida, porque realmente minha família se mudou e eu fiquei morando com meu irmão, eu tinha 12 anos. Então aí eu pensando, por causa dessas entrevistas que eu achei muito bacana o projeto em função disso, você lembrar que às vezes uma pessoa interfere, né, um jeito da pessoa te entender ou te ver. Então eu era menina. Eu acho que esse é um fato marcante para eu ter continuado. Depois eu acho que a frustração de não ter entrado em companhias profissionais, muitas audições em pouco tempo, também porque havia uma expectativa em mim e dos outros em relação a mim de ser uma bailarina profissional de uma companhia profissional. E isso nunca se sucedeu, né? Tipo o modelo certo para um jeito certo de fazer dança que não deu certo nesse sentido, nesse modelo. Então eu acho que aí também. Aí você ter filhos, ter outra estrutura numa cidade como Curitiba, que só tinha uma companhia profissional, eu também não tinha essa iniciativa ainda de propor espaços, como hoje é tão diferente, né? A gente mesmo cria os espaços para dançar. Eu acho que esse é um período mais comprido, mas de continuar me formando, de continuar fazendo dança. Acho que, sem dúvida, encontrar pessoas como o Carlos Delgado, como a Adriana Grec, poder fazer um trabalho onde nada para, que foi proposto pela Cintia Napoli. Ali, para mim, foi um salto quântico, assim, de perceber que tinham coisas diferentes e que eu poderia continuar de outro jeito, que eu teria que reorganizar o corpo, pensar em outras técnicas. Aí veio a descoberta do Body Mind Centering. Aí houve todo um preparo de 4 anos para poder ir fazer essa formação e de lá para cá já são 14 anos. Pensando. Então, acho que são esses encontros com pessoas. E acho que a partir disso também, dessa formação, houveram outros campos de possibilidade, como gerir a Casa Hoffman como coordenadora de dança, que deu outro tipo de experiência. A mesma diretoria do Balé Guaíra, do Balé Guaíra não, do Centro Cultural Teatro Guaíra também foi uma experiência administrativa. Eu acho que essa questão administrativa e política, ela veio assim também, veio escorrendo, não tinha muito como escapar. Acho que por causa do ambiente, né? A gente morou em outros lugares, mas Curitiba continua sendo o contexto da onde a gente tenta articular ou vislumbra espaços, uns dão certo, outros não têm da onde emergir. E eu acho que a vida profissional da gente, assim, essas mudanças dizem muito respeito a esse ambiente aí, o que é possível e o que não é possível. E por isso a gente vai se multifocando em algumas, sempre a área da dança, mas com diferentes multifocos de atuação. Então, acho que hoje, em relação à dança, o que me move ainda hoje, e acho que é bem bacana pensar no cronológico, sim, nesse momento, que são 32 anos como profissional, de carteira assinada, como dançarina. Então, hoje em dia, eu peso bastante essa questão e me parece que eu estou observando que o que me move ainda para projetos, principalmente artísticos, porque os educacionais, eu acho que sempre vão correr, os pedagógicos, enfim...
Mas os artísticos é realmente esse investimento, que é um investimento que você... a ausência da tua presença em relação aos seus filhos, que hoje são adultos, a tua, enfim, o investimento da tua família na formação a vida toda, o teu próprio recurso de dança como professora ou como bailarina, ele é revertido em livro, ele é revertido em estudo, ele é revertido em condições para estar articulando projetos nessa sociedade. Então, assim, eu quero ser sustentável com essa dança que foi feita. Não me interessa discutir sustentabilidade com um princípio bonito, com um conceito muito bacana. Hoje, sustentabilidade para mim é isso. O que é que eu já tenho aqui? O que é que eu já tenho aqui nessa estrutura dessa casa? O que é que eu já tenho? Eu já gastei muito recurso. Também, não só financeiro, mas de energia, inclusive de saúde. Então, eu quero um retorno disso. Não está na hora de eu ir ser bióloga, nem de me formar e terminar minha formação de direito. Não tá. Eu não quero fazer concurso para juíza, né? Poderia. É isso que me interessa. Eu acho que me move muito esse incômodo, que eu também quero fazer ele presente para os outros. Eu quero fazer ele presente para comissões, para bancas, para demanda de projetos, demanda de política pública, porque a gente está aqui. Se a gente está formando profissional de dança, a gente também tem que se comprometer com essa formação dessas pessoas. Então, eu acho que me move muito essa relação, principalmente. E eu quero ter o direito, sim, de continuar estudando outros modos de fazer dança, porque não é de uma hora para outra que eu mudo de reprodução de movimento para criar uma dança contemporânea de caráter investigativo. Eu estou sentindo quantos anos eu preciso de aproximação de pessoas, pagando pessoas, criando projetos, para eu realmente poder exercitar isso aí, porque eu não faço, infelizmente, só isso, né? Ou, felizmente, eu faço outras coisas também. Política pública, depois enfim, existe, está aí para algumas áreas mais que outras. Sem dúvida, a cultura no país vem construindo, a dança também, acho bem legal da gente falar que sim. A gente tem um investimento de várias pessoas, não da grande maioria que poderia ser, mas também isso não é. Ao mesmo tempo, a gente está encontrando em 2013, depois de vir, mesmo que recentemente, os processos de conferências de cultura no país, que é a partir de 2005. Então, a gente está falando de uma coisa muito recente em relação à saúde, que é 1937. Então, não vamos nem comparar. De qualquer maneira, a gente vem exercitando esse lugar da participação social, que é o que eu mais amo mesmo. Acho que a ideia de coletivo, para mim, é muito distante. Não sei bem o que é isso. Mas, assim, defender, trabalhar com ideias que são filtradas por muitos é muito bacana também. Essa compreensão do que eu preciso, do que minha área precisa em relação ao âmbito maior, o tempo todo, né, esse jogo. Mas a gente está vendo na federação com o Ministério da Cultura, a gente está vendo no momento que a Fundação Cultural troca de gestão e vem com pessoas que a gente trabalhou 4, 5 anos discutindo politicamente a cultura, a dança, o teatro, o circo, o conselho, os mecanismos de controle, e a gente sempre rebate no mesmo lugar. Assumem pessoas que você parece que entendem, mas que não entendem. E a política pública eu não sei se é de desejo realmente dos gestores. Eu não sei em que medida os próprios partidos, essas políticas partidárias, elas não são bem maiores e provavelmente são do que realmente o lugar de deixar que isso flua, porque a sociedade civil está fazendo o seu papel, está trabalhando direitinho. As conferências têm mais de 1000 pessoas. Todo mundo está demandando que era uma solicitação do governo. E a gente está vendo os governos mudarem aí seus cargos em função só de referências partidárias e está vendo a maioria das pessoas, dos gestores nas diferentes instâncias, segurando a possibilidade de simplesmente, realmente, aprovar uma PEC 150 de 2% para a cultura, de realmente criar o Fundo Estadual de Cultura como está criado, e um programa e ter um conselho estabelecido em 1 ano e meio, mas não ter recurso, porque não é capaz de passar 2,4, 5, 6% enfim, de investimento, como a gente chama de imposto público. Então, assim, o que é que tem aí, né? Mas com o jornal de ontem dizendo que tem mais de 10% do que foi liberado por lei orçamentária para cargo de comissão. Enfim, essa questão toda que eu acho que afeta, sim, a dança afeta muito. Eu não vejo mais dança sem recurso público, sem dinheiro. Não tem, chega dessa história, né? De formar, de se formar, de investir tempo e família, a gente não poder demandar isso. Uma coisa é criar espaço alternativo e viver, ótimo. E outra coisa é realmente poder também escolher para onde vai os recursos que a gente paga, que os ancestrais pagavam e que os nossos filhos vão continuar investindo, né, na sociedade, no Estado.
O Body Mind Center, às vezes eu tenho umas pessoas que eu gosto muito que me cobram porque que eu já não abri a porta como um consultório, tipo, né? Tipo um consultório, tipo... não, mas não é para isso mesmo. Acho que o Body Mind Center é um sistema super aberto, com 1000 informações sobre como que eu vou ter que estudar a vida toda. Então eu já gosto só por isso. Por saber que mesmo me formando como professora agora, eu ainda tenho, fora esses 10 anos, muitos anos para me aprofundar em várias questões. Mas eu gosto muito da abordagem. Acho que é uma abordagem que a gente, como outras, né, a educação somática, que você está ali no computador e está pensando nela, na minha relação com as pessoas que eu gosto, com as que eu também não tenho facilidade de me relacionar. Então é uma coisa para a minha vida toda. Então não é só no aspecto profissional, mas sim com a dança também. Eu acho que eu me habilitei em algumas outras propriedades de movimento, numa sensibilidade um pouco mais refinada, apesar de vários padrões corporais ainda estarem lá, cada vez maiores, mas até poder enxergá-los desse modo já é um desdobrar desses estudos. Então eu gosto por isso. E gosto porque lá, numa época que aqui não tinha, porque agora tem muita mulher bacanona que continua produzindo, pensando, reorganizando a estrutura do corpo, eu acho isso bárbaro. Tem essas mulheres de muitos anos, né, que não tem essa preocupação tão da beleza, o cabelo pode estar grisalho e pode estar mais, assim, com aquela gordura gostosa que acolhe. E são pessoas que continuam desenvolvendo e chegam numa certa sabedoria. E essa é uma referência do feminino que me interessa, do profissional que me interessa. E que eu acho que eu encontrei também, mas hoje eu já tenho aqui na minha cidade também. Eu acho que tem algumas questões relacionadas aos últimos projetos. Eu, às vezes, ainda me intimido de chamar artista. Mas é esse o caminho, porque como eu já disse, eu tenho esse desejo realmente de um dia ter um trabalho que eu me sinta quase que satisfeita, com algumas relações mais atualizadas de entendimento de corpo e de eu processar isso como intérprete disso e ao mesmo tempo como concepção de como eu construo na cena. A gente vem discutindo esses modos de organização, a gente enxerga essas referências, já está relacionando isso com o ensino. E eu quero produzir como artista algumas coisas que eu continuo andando para poder fazer. Então eu acho que os entre territórios aí tinha também uma necessidade, porque eu acho que um dos formatos não era só reproduzir movimento, era eu ir para um palco para determinadas pessoas, porque normalmente a gente dança para as mesmas pessoas. Então eu estava questionando um pouco essa relação tanto profissional, de quem que é esse que paga, que vem assistir, e ao mesmo tempo o que é isso que eu produzo, que cai sempre no mesmo lugar. Por um lado, tem uma relação também dos ajustes corporais, né, de entender bem como funciona, não só fisiologicamente, mas de poder, talvez, numa tradução, quem sabe, ou num deslocamento, essa relação artística, mas primeiro sentindo como isso se produz. Então, eu tentei coisas radicais, de mudanças de ambientes bastante radicais. Também isso só não resolve, né? Eu acho que é uma pesquisa que precisa de muito mais aspectos, mas eu estava querendo testar essas competências técnicas que durante um tempo eu me exercitei, fui treinada para isso. Então eu acho que um pouco esses projetos têm um lugar de teste daquilo que eu entendo como saber dançar hoje, porque essas técnicas me deram, e ao mesmo tempo aprender a reconhecer melhor as especificidades dos conhecimentos de técnicas de dança. Não para dançar a técnica em si, mas problematizando um pouco o que é que nós dançarinos, independente das nossas especificidades, a gente tem em comum de habilidades sensório-motoras e o que a gente tem de bastante diferenciado, né? E daí sim, como é que eu apreendo outras possibilidades, como eu acho essa relação, vou girar tridimensionalmente de cima para baixo na cabeça. Então, é um pouco esse reconhecimento que eu gosto de poder tentar testar no corpo e já sistematizando para uma relação de o que tem aí de familiaridade, forma, enfim. Mas sim, eu acho que talvez a grande questão para mim seja ainda não estar nem um pouco satisfeita com tanto tempo de estudo e ainda não está concebendo uma organização bastante atualizada, ou pelo menos atualizada, com os conceitos de corpo que a gente vem estudando, com as ideias de dança que a gente vem analisando, enfim, eu acho que ainda é um desafio para mim. Eu ainda sinto que posso, que quero, que devo, inclusive.
Ah, eu tenho uma resposta pro tempo que não reverte, mas que se revertesse. O túnel do tempo. Eu ficava em Nova York em 1986 e não voltava mais tão cedo. Ou não tinha dado dinheiro de volta para minha mãe, que eu trouxe dinheiro para ela quando eu voltei, para mim poder ter ido logo na sequência que eu cheguei, que eu não encontrava aula ao meio-dia, não encontrava a possibilidade. Eu teria ficado, esse seria... Uma só tá bom, você quer mais? A Marila pra Marila, é? Hoje. Por que você leva ainda tanta coisa tão a sério? Incluindo a dança. E a área da dança.